Glória a Deus por mais um dia, por mais um amanhecer. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Amém. Bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe, né? O nosso dia. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? A gratidão é a chave que abre portas para nossas vidas, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Amém? Bom dia, você que está chegando novo aqui nesse canal, né? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo André e todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário, a minha busca por Deus. E todas as manhãs leio aqui a palavra do Senhor. Você é muito bem-vindo a ficar aqui nesse canal, né? A ter intimidade, busca por Deus junto comigo, amém? Já se inscreve nesse canal e deixa teu like aí. E vamos juntos nessa manhã ler a palavra do Senhor no capítulo 10 de Mateus, né? O meu devocional, eu estou no livro de Mateus, e nessa manhã é o capítulo 10 de Mateus, amém? Pegue sua Bíblia aí, abra ela, você tem uma Bíblia, amém? Glória a Deus, você se não, que não tem, providencia a sua, em nome de Jesus, pois somos filhos de Deus e precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, não é verdade? Do nosso Pai, do nosso Criador. Estamos nesse mundo por graça e misericórdia de Deus e precisamos ser filhos obedientes, filhos conhecedor da palavra do Senhor. E para isso precisamos ter, né, todas as manhãs ou algum horário do nosso dia, ler a palavra do Senhor, buscar a Deus para juntinho da gente. Como isso acontece? Orando, lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, né? Isso nos dá intimidade com Deus, conhecimento da palavra do Senhor. E esse devocional é para isso, para minha busca por Deus, minha intimidade com Deus, né? Pois precisamos de Deus todos os dias em nossas vidas. E trago isso para a sua vida também. Amém? Já abriu sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 10? Vamos ver, né, o que diz a palavra do Senhor nessa manhã para nossas vidas. Lá em Mateus 10 vai falar assim: chamando seus 12 discípulos, né? O título é Jesus envia os 12, né? Aí diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos primeiro, né? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu, né? Então, entre os seus 12 discípulos estava, né, o traidor, né, que traiu Jesus, que foi Judas, né? Infelizmente, né, isso acontece no meio da gente, né? Às vezes a gente pensa que temos amigos, mas o coração do homem só quem conhece é Deus, né? Tá aí um exemplo na Bíblia, né? Deus escolheu seus 12 discípulos, 12 pessoas íntimas dele para fazer a obra dele que ele ia mandar. E entre eles estava um traidor, né? Que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça. Deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-lo e fique em sua casa, até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz torne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas.
Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã, amém? Você recebe nessa manhã. Aqui, né, diz assim, né? Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando sair daquela casa ou cidade. Então, né, a palavra do Senhor, né? Aqui Deus enviou os 12 discípulos, né, para pregar, para curar, né? Como diz aqui logo no início. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, né? E lá eles iam ter autoridade de expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mas diz aqui, né, que se alguém não receber, sacuda a poeira dos pés, né, e não volte mais lá. Então, né, a palavra do Senhor, a gente que proclama a palavra do Senhor, que lê a palavra do Senhor, a gente vai ler para quem aceita, não é verdade? Para quem recebe, para quem aceita. Porque tem pessoas que não vai, né, não está com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Muitas das vezes em nossas casas passam, né, os pregadores fazendo, proclamando a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor é muito bem-vinda, a gente deve receber, não é verdade? Como diz a palavra do Senhor aqui logo no início, né? Que entre seus 12 discípulos, né? Estava Judas Iscariotes, que o traiu. Vejam só, no meio dos discípulos de Jesus tinha um que o traiu. Então, assim é em nossas vidas hoje em dia. A gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, pedir a Deus entendimento quando a gente for orar, porque a Bíblia não é só uma leitura, é a palavra do Senhor. Então, para isso a gente tem que estar com o coração aberto, a mente aberta, pedir a Deus entendimento para que a gente venha ler e entender aquilo que Deus quer passar para nós, né? Um exemplo aqui nessa passagem, Mateus 10 diz, né? Entre os 12 discípulos de Jesus, que Jesus enviou para curar em nome dele, né? Estava Judas Iscariotes, que o traiu. Então, se teve traidores na vida de Jesus, imagine em nossas vidas, não é verdade? Isso aqui serve de exemplo para nossas vidas, para que a gente abra nossos olhos, com quem a gente conversa, com quem a gente desabafa. Muitas das vezes, o nosso melhor jeito de conversar e desabafar é com Jesus. É em Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, que sabe o que é melhor para a gente. Muitas das vezes a gente dá confiança a um conhecido, a um amigo. Ah, é meu amigo. É teu amigo? Mas o coração, quem é que o conhece? Não é verdade? Que a gente possa ter sabedoria, que a gente possa ter discernimento. E tudo isso a gente consegue caminhando com Jesus, pedindo a Deus sabedoria e discernimento. E a melhor forma da gente desabafar, eu digo para a tua vida nessa manhã é com Jesus. Entra no teu quarto, te ajoelha, conversa com Deus, desabafa com Deus, porque é o nosso melhor amigo e é o único que vai nos ajudar. Amém? Porque muitas das vezes a gente quer desabafar com pessoas, mas pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, são falhas, são humanos, não é verdade? E muitas das vezes a gente vai achar que a gente está, que essa pessoa vai estar nos ajudando, mas pelo contrário, vai estar nos atrapalhando, contando o que a gente conversou, o que a gente confiou para outras pessoas. Sempre vai acontecer isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente conversa. E a melhor pessoa a gente conversar é Deus no nosso quarto, no nosso íntimo. Amém? E é isso, minha gente. Que Deus abençoe a sua vida, né? Você que chegou até aqui nesse vídeo, já se inscreveu, já deixou seu like nesse vídeo. Faça isso. Ative o sininho das notificações todas as manhãs, né? Eu leio aqui a palavra do Senhor, meu devocional diário e trago isso para a tua vida também. Como é bom, né, a gente começar o nosso dia da melhor forma, lendo a palavra do Senhor, né? Buscando a Deus para nossas vidas, pois precisamos de Deus, não é verdade? E a gente começar o dia da melhor forma, é orando, entregando nosso dia a Deus, pedindo que Deus tome a frente de tudo, o controle de tudo em nossas vidas, né? Que seja feita sempre a vontade do Senhor em nossas vidas, pois é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? Fiquem todos com Deus. Amanhã tem mais devocional aqui no canal, em nome de Jesus. Todas as manhãs, né? Eu trago aqui uma palavra do Senhor para alimentar, né? O nosso espírito, né? O meu e o teu espírito, né? Pois o nosso espírito, ele tem que estar forte, alimentado. E o espírito é alimentado com oração e leitura bíblica, palavra do Senhor, né? Assim como a gente alimenta a nossa carne, né? Todos os dias a gente se alimenta, toma o café da manhã, o almoço, a janta,
o lanche. Isso é alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito é com oração constante e leitura da palavra. E todas as manhãs aqui tem isso no meu devocional diário, para alimentar o meu espírito e o teu. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.